sobre as ferramentas de comunicação e colaboração. Tá? Nós vamos falar disso. E aí depois a gente vai falar sobre a importância de um ecossistema integrado. Foi o que eu convidei vocês hoje para a aula. Esse conteúdo aqui, novamente eu falo, dá para a gente falar 1000 horas e ainda vai estar faltando coisas para a gente poder falar, porque ele sempre está em atualização, sempre está em novidade. Nós estudamos para aprender e depois aprendemos para poder estudar ali tudo isso. Ontem estava no evento da Microsoft ali que a gente estava organizando e estava vendo sobre Copilot, sobre as novidades, sobre o que está acontecendo. E a gente já marcou algumas coisas vocês aí, quem teve a oportunidade de ver, vou deixar o link depois aqui para vocês verem também a apresentação. Bastante recurso, bastante coisa que o Copilot vai fazer na nossa vida e é sempre um aprendizado novo. Então tem coisa nesse slide que está aqui que ontem eu já descobri que vai mudar. Vou mudar agora? A Microsoft já mudou? Já transicionou? Ainda não. Mas eu consigo hoje ensinar para vocês que vai mudar. E aí vocês vão estar mais preparados ali do que se eu não tivesse fazendo esse curso uma semana atrás. Se essa aula se eu tivesse acabado isso na terça-feira, eu não descobriria isso para poder passar para vocês. Então a gente sempre vai renovando. Isso é importante, tá? Vocês sempre manterem atualizado. Uma das coisas principais que nós estamos falando é o objetivo final. E eu vou passar bem mais rápido do que o normal por essa parte, porque ela vai ser falada novamente, mas eu quero falar sobre como funciona ela dentro do 365, é a Power Platform, tá? Então a Power Platform já tem mais componentes, tem o Power Pages aqui, a Microsoft vai colocando o Virtual Agents, né? Vai colocando outros componentes, mas aqui tem os principais, os 3 principais, Power Apps, Power Automate e Power BI, eles fazem parte de uma plataforma que visa que os citizen developers resolvam os problemas da vida deles, com aplicativos, com automações, aí com gráficos, tá? Tem várias coisas que vocês vão conseguir fazer com isso. Como eu falei na aula passada e perguntaram, o segredo da Power Platform, uma das coisas que é mais mágica nela, é que ela está baseada em conectores. Então eu consigo conectar um Power BI, por exemplo, em qualquer ferramenta que tenha uma API, um ponto de extremidade de conexão. E eu consigo conectar o Power BI, inclusive, em arquivos locais. Eu consigo fazer isso com o Power BI, com o Power Apps e com o Power Automate. Essa é a magia de dentro da Power Platform. Eu não estou limitado dentro do ecossistema da Microsoft. Eu posso fazer uma aplicação, um Power BI, que lê um Google, que lê um site, que lê um Dropbox, que lê um TOTUS, um SAP, um TXT na minha máquina. Eu posso fazer tudo isso e isso com as outras ferramentas também. Power Apps e Power Automate também eu consigo fazer isso. Então sempre pensem nisso. Power Platform é a plataforma que permite a extensibilidade e a conexão do seu ambiente Microsoft com outras ferramentas que você usa no dia a dia, que você vai usar outras ferramentas. Mesmo o ecossistema da Microsoft sendo amplo, tendo várias coisas, né, você não vai conseguir, é impossível que na sua empresa você trabalhe exclusivamente com 365. Você tem um CRM, você tem um RP, você tem um projeto de catraca, você tem na sua empresa, você tem onde aponta horas. Não existe um apontamento de horas validado pelo governo dentro do 365. Então você usa uma ferramenta de apontamento de horas. Essa ferramenta pode ser conectada através da Power Platform, tá? Conectada no seu ambiente do 365. E aí eu vou passar rapidamente sobre os componentes que nós temos ali lá dentro, tá? Então o primeiro é o Power Apps, um dos primeiros que a gente tem aí. Ele é para desenvolvimento de aplicativos e aplicações. Eu não gosto muito da palavra aplicativo, por mais que a Microsoft use muito isso, porque aplicativo parece que é só celular, né? Ele não é só celular. Então é aplicações, é para desenvolver executáveis. Como a gente tinha executáveis, sabe quando você baixava e instalava um programa na sua máquina? Então o Power Apps é para desenvolver programas, como se fossem aqueles programas que eu instalo na minha máquina, sem código. E aí eu consigo fazer isso tanto para celular, para tablets e computadores. O Power Apps ele tem uma extensibilidade, porque nós falamos sobre a parte de Microsoft 365, eu posso fazer uma aplicação que ela é offline. Ah, eu tenho que fazer um controle de campo e eu não tenho internet na onde eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tirar fotos ou preencher formulários e eu não consigo fazer um Microsoft Forms porque é online. No Power Apps eu consigo fazer isso offline. Eu tenho uma interface low code, né? Então uma interface visual para desenvolvimento. Eu não preciso necessariamente conhecer códigos para desenvolver. Eu posso arrastar um componente, arrasto um botão. E aí eu arrasto esse botão, coloco lá o que eu quero que esse botão faça, qual a ação, qual o nome dele, qual a corzinha. Eu configuro isso todo sem código nenhum. E ele tem uma integração ali com a plataforma 365 e externas. Por quê? Porque ele está dentro da Power Platform. Para quem não tem noção de como fazer, a gente pode criar a partir de modelos. E aqui é basicamente a gente criando
um Power Apps. Peguei esse videozinho. Ó, pego um Power Apps. Esse aqui é um dos aplicativos. Ó, crio uma nova tela. Aí dessa tela eu posso inserir. Vou inserir um botão e um label, um rótulo, né? Coloco uma caixinha de texto embaixo. Eu posso duplicar, né? Mudando o texto que tem aqui dentro, mudo o textinho da caixinha de seleção. Eu faço isso, tá bom? Consigo fazer isso. Pra ver quanto de código eu usei para fazer esse formulário. Nada. Eu posso depois fazer esse botão aparecer uma mensagem. Eu posso fazer depois esse botão mandar para algum lugar. Ó, aqui eu vou fazer ele notificar, ó, mostrar o nome e aí coloca a mensagem que eu tenho ali dentro. Tudo isso, tá? Sem código nenhum. Então eu não tenho nada de código fazendo isso. Estou rodando aqui, rodei a aplicação, apertei o botão, funcionou. Então eu desenvolvi rapidamente uma aplicação sem código nenhum. Qual a diferença, né, do Forms com o Power Apps? Vou lá, Gustavo, você mostrou o Forms, então no Forms eu posso fazer formulário também. Esse formulário que você acabou de fazer, talvez eu poderia fazer no Microsoft Forms. Qual a grande diferença deles, né? Aqui no Forms eu tenho nos 3 dispositivos, beleza? Simples. Aqui no Forms eu tenho apenas formulários simples. Aqui eu posso fazer formulários complexos integrados com fonte de dados. Então eu posso, por exemplo, ter uma caixinha de CEP e quando a pessoa preenche esse CEP, eu vou lá no site do Correios e busco da onde é aquele CEP e preencho o nome da rua automaticamente, o bairro, igual várias aplicações fazem. Isso eu posso fazer no Power Apps, não consigo fazer no Forms. No Forms eu capturo dados, mas é só texto, input e arquivos. Aqui eu tenho recursos se eu estou usando o celular, eu tenho a geolocalização, eu posso ler código de barras, eu posso usar o recurso do offline, eu posso tirar foto, eu posso subir vídeos, eu posso usar tudo isso, recursos mais avançados aqui dentro. O Microsoft Forms, né? Ele só captura dados. Não tem como, por exemplo, no Forms eu preencher uma análise de crédito. Preencho lá meu nome, meu valor, subo meus dados e eu preencho, dou um botão no Forms, ele analisa aqueles dados e me dá uma resposta. Eu não consigo fazer isso, porque o Forms ele só coleta os dados. Aqui no Power Apps eu capturo os dados e eu posso ter saída desses dados, eu posso ter interação com o usuário. Mostrei aquela notificação, né? Eu poderia fazer uma análise de crédito antes daquela notificação e notificar para a pessoa se deu certo ou não. Eu tenho para o Forms acesso anônimo ou de usuário interno. Lembra que eu mostrei para vocês? A gente pode compartilhar o formulário como uma pessoa anônima e a pessoa anônima pode preencher. Aqui tem muita diferença porque eu só tenho usuários internos, tá? Aqui dentro ou com licença. Posso criar um usuário convidado e colocar uma licença para ele? Posso, mas ele tem que estar interno na sua organização. Então, Power Apps é para fazer aplicações para a sua organização, para resolver os problemas de sua área, de trabalho. Gustavo, posso fazer um Power Apps anônimo, sem login? Nós vimos na última aula, por exemplo, o Vacine Já. Ele é feito na interface do Power Apps, mas o licenciamento é diferente. E aí hoje a Microsoft chama de Power Pages, né? Isso tudo, mas eu tenho um licenciamento diferente para acesso externo. Os dois integram com o Power Automate e Microsoft Forms eu não tenho licenciamento nenhum. Tudo que eu fizer no Forms não vai me consumir licença, não vai me gerar um custo adicional no meu 365. O Power Apps é diferente. Dependendo do que eu quero fazer, do que eu preciso fazer e como eu preciso escalar, eu preciso ter uma licença, um licenciamento ali. Em resumo, tá? Bem do resumo, que a Microsoft muda tudo isso. Basicamente, quando a gente tem o que a gente compra da Microsoft, a Microsoft dá a possibilidade da gente estender com a Power Platform. Então, quando eu compro uma licença do 365, ela dá a possibilidade para eu estender o 365. Então, o SharePoint, Teams, esses conectores eu já tenho de graça ali quando eu compro a licença. Se eu compro uma licença do Dynamics, eu ganho a possibilidade de estender o Dynamics. Aí eu consigo usar algumas coisas do Dynamics. E se eu preciso trabalhar com recursos externos, eu preciso trabalhar com um HelloSign, com Adobe, né? Aquele Adobe Sign lá. Aí sim eu preciso de uma licença específica do Power Apps, do Power Automate para isso. Bom, próximo, não vou passar muito a fundo isso, porque a gente vai ter aula especificamente sobre isso, e aí vocês vão ver na prática. Power Automate. Desenvolvimento de automações e automatizações de processos. Desculpa a minha voz, eu tô há 3 dias falando direto, e aí a voz deu uma bugada. A gente consegue desenvolver automações e automatizações de processos. Ali dentro é aonde a gente desenha um processo e começa a automatizar ele. Peraí que eu vou ter que tomar mais água.
alguém tiver dúvida enquanto isso, pode perguntar. Pode falar, Thiago. Polícia, esses criminosos obrigaram essa equipe do Gustavo, SAMU a se dirigir até uma UPA tentei aprender PowerAutomate, mas, cara, que dificuldade de achar alguma coisa que ensinasse isso. Você teria alguma dica? Porque isso daí me daria uma abertura assim absurda de tempo, sabe? Porque o meu escopo Power BI e outras coisas, tem Teams e tudo mais, eu queria integrar pelo menos o Teams com ele, entendeu? Facilitaria muitas coisas. E aí eu não sei onde buscar, esse é o meu ponto. E eu queria te ouvir aí um pouquinho sobre isso. Perfeito. Alguns canais, canais de Power Apps que a gente vai falar, tem o do Vitor, do Alisson, do Douglas Romão e do Eduardo Amaral e Leonardo Russo, algumas pessoas que estão com a gente nessa jornada. Falando mais especificamente de Power Automate, tem vídeo no meu canal do YouTube, tá meio parado, mas algum dia eu volto com aquilo ali, tô refazendo, fazendo um rebrand daquilo, mas tem meu canal, putz, eu preciso de uma garrafinha igual do Thiago Cardoso ali, cara. Pô, essa garrafinha aí que é boa, 2 litros de garrafa ali, ó. Então, no meu canal do YouTube, no canal do Pedro Paulo também tem bastante recurso de Power Automate. Basicamente esses e fórum, né? Canais externos você vai ter um monte. Tem John Levesque, tem coisas no próprio canal da Microsoft, mas em português a gente tem isso. Além do que o Vitor mandou aqui, né? Tudo que a gente está falando tem geralmente um path, um caminho ali de aprendizado dentro do Microsoft Learning, em português, com demonstração e português com demonstração com exercícios práticos. Então você consegue ali dentro do Learning. Ó, o Greg falou que aprendeu com o Pedro. Aqui, dentro do Power Automate, um negócio que é importante é que ele é acionado, né? Ele trabalha com gatilhos e com ações. Então, quando o que acontece é que quando o e-mail chega, aí eu posso fazer determinada coisa. No Power Automate, sempre alguma coisa vai acionar ele, alguma coisa vai ser um quando. Quando alguém apertar um botão, quando determinada hora chegar, quando um arquivo for carregado, quando uma nova linha for inserida, quando alguém chamar o botão pelo Power Apps, sempre vai ter um quando e as ações eu posso mesclar. Não preciso, por regra, fazer uma ação só ou fazer ação dentro de um ecossistema. Eu posso, quando alguém apertar um botão, eu mando uma mensagem dentro do Instagram, mando uma mensagem dentro do Twitter, incluo uma linha no SharePoint e mando um e-mail. Eu estou usando várias plataformas em um gatilho só. Então eu sempre vou ter um gatilho e várias ações que tem embaixo dele. Também interface visual para o desenvolvimento, igual o nosso Power Apps, e integração com todas as coisas. Quando a gente fala de Power Automate, só duas coisas que nós precisamos deixar aqui também com vocês é que tem dois modelos de fluxo. O que a gente chama com a sigla de Digital Process Automation, sigla DPA, e Robotic ou Robot Process Automation, RPA. Digital Process Automation, o que é? É a automação de processos, de tudo que eu tenho API. Lembra que nós falamos de API? Então, tudo que eu tenho de API, eu consigo automatizar. O YouTube tem uma API? Tem. O Twitter tem uma API? Tem. O Outlook tem uma API? Tem. Eu consigo usar o Power Automate para isso. Mas existe cenário que eu não tenho API. Eu preciso abrir o meu TXT, meu bloco de notas, e digitar todo dia a hora. Tem API para o bloco de notas? Não. Para isso, a gente vai para uma automatização robotizada. A automatização robotizada, ela simula os dados do usuário. Então, ela pode digitar, ela pode clicar com o mouse, ela pode usar o seu computador para poder fazer os processos. Exemplo aqui de fazendo, criando um fluxo. Nossa, eu saí e ele parou de criar. Então vim criar, ó, criei um fluxo instantâneo também. Posso escolher um quando aqui, ó, quando acontecer determinadas coisas, quando eu disparar manualmente, crio o meu gatilho, coloco se eu quero alguma coisa mais no gatilho e posso criar várias ações aqui para baixo. Tudo também sem código nenhum, tá bom? Ó, que você falou do Teams, ó. Quando eu apertar um botão, posta uma mensagem dentro do Teams. Eu posso fazer isso. Só clicar isso aqui e depois colocar uma mensagem dentro do Teams como ação. Beleza? Processo de aprovações. Eu posso fazer aprovações dentro do Power Automate
E as aprovações, né, funcionam para o usuário, aparece no Outlook, aparece dentro do Microsoft Teams, diminui muito a parte de documentos físicos. Se eu tiver dúvida, eu posso usar modelos ali dentro, e tem muita gente gostando de fazer isso. Muitos gestores estão usando mais aprovação dentro do Power Automate, né, chegando no Teams e respondendo, do que usando papéis físicos ou até assinadores de documento. Beleza? E por último, o último, que é o mais conhecido de todos, né? Passando aqui porque talvez tenha gente que não conheça, mas é o Power BI. Então, o Power BI ele serve para desenvolver dashboards e relatórios. Então, todos os gráficos, toda a interface visual, gráfico que eu queira fazer, eu vou usar o Power BI. Power BI, recurso da Power Platform também, da mesma maneira, né? Conecta com várias fontes de dados, integra o 365, e o Power BI ele está bem avançado porque ele possui tanta parte, ele vira até a Microsoft mesmo separou ele. Existem duas categorias ali, Biz Apps, que está focado mais em Dynamics, Power Apps, Power Automate, e eu tenho a parte de Data Platform, que está focada dentro do Power BI. O Power BI ele se tornou tão robusto, escalou tão rapidamente, que existe toda uma equipe separada para isso. É uma outra área até dentro das empresas. Existe uma função de analista de dados, cientista de dados, que está só voltado em Power BI. Então, não necessariamente todo mundo que conhece Power BI conhece as outras coisas da Power Platform, ou quem domina um Power Automate e um Power Apps domina um Power BI, porque são funções extremamente diferentes. Tá? Quem estuda Power BI está estudando R, está estudando Power Query, está estudando, fazendo faculdade de ciência de dados. Quem está estudando as outras coisas talvez esteja estudando processo, estudando tecnologia. Bom? Power BI também, ó. Vou abrir um gráfico aqui para mostrar para vocês. Então, um gráfico simples, ó. Tenho vários gráficos. Os gráficos eles são em tempo real. Eu consigo mudar eles, eu consigo fazer filtros, eu consigo trabalhar eles online, trabalhar eles offline também. Os gráficos são interativos. Então, quando eu clico em qualquer, vou clicar, se eu clico em qualquer parte do gráfico, ele vai filtrar as tabelinhas embaixo. Tudo isso eu consigo fazer, tá bom? Dentro do Power BI. Os gráficos são interativos e isso é muito legal. Isso aqui é uma visão online, posso usar ele offline também. Existe até uma extensão de arquivo hoje que é do Power BI, chama .pbix. Então, esse é o nosso Power BI. Vamos para o último tópico que a gente tinha. Então, de novo, passei a Power Platform muito rapidamente aqui, por quê? Porque no módulo 3 é só sobre Power Platform. Aí no módulo 3 vocês vão deitar e rolar em cima disso. Eu queria passar porque a gente está fazendo um overview do 365. Então lá na frente, você que está assistindo isso aqui também, dentro dessas duas aulas, estão passando as ferramentas que eu tenho no 365 hoje. E a última categoria que nós temos é colaboração e comunicação. Colaboração e comunicação. Tenho essas 5 ferramentas aqui principais. Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Yammer e o Lists. A Microsoft vai incrementando, vai tirando, vai mudando. A gente vai falar um pouquinho disso. Microsoft Teams, organização de times da empresa. Essa reunião está dentro do Microsoft Teams, por exemplo. Então eu consigo fazer. O Microsoft Teams é a plataforma de trabalho, é o seu escritório digital. Tá? Se tiver um resumo, Microsoft Teams é o escritório digital que a gente tem. Eu vou ter que sair para pegar mais água. Vocês esperem um minutinho aí, eu vou ouvindo. Se alguém quiser fazer pergunta, eu vou ter que sair pegar água, porque a água acabou e a voz está indo embora junto. Só como referência, acho que todo mundo aqui, se não usa o Teams diariamente no ambiente de trabalho, já usou desde 2019. A gente viu uma métrica no início desse curso, no módulo 1, onde a gente comparou o número de usuários do Teams pré-pandemia e o número atual. Acho que a Microsoft tinha em torno de, se não me engano, 30 milhões de usuários dia no mundo. Isso passou para 227 milhões de usuários, né, depois da pandemia. Então, a ferramenta é super utilizada hoje. Ô Victor, tem a informação atualizada de ontem. A Microsoft bateu, semana passada, 300 milhões de usuários dia. Tá? 300 milhões de usuários dias aí dentro do Microsoft Teams. Então, o nosso escritório tem mais pessoas do que o Brasil inteiro, usando o Teams diariamente. E ela está investindo pesado nisso. Então, inteligência artificial relacionada com o Teams, o novo Teams.
Então, o novo Teams ele está muito mais rápido, ele está muito mais fácil de usar. Não tem todos os recursos ainda, mas ele está muito mais fácil de utilizar e tá bem funcional. 300 milhões de usuários dia, tá bom? Então, aqui é o nosso escritório digital. Nosso escritório digital está dentro do Microsoft Teams hoje. Comunicação e colaboração entre as pessoas da organização e fora dela também. Então aqui, ó, nós temos pessoas de organização diferente. Talvez vocês tenham um Teams na empresa de vocês, a gente consegue entrar aqui e se comunicar no Teams. Funciona muito bem, funciona, não tem limitação de pessoas na sala, funciona demais. Assim, o Zoom tem bastante limitação, as ferramentas têm limitações nisso. Tem sido utilizado por várias empresas ali para fazer eventos. Ontem, o nosso evento, que vou deixar o link aqui, foi transmitido simultaneamente no YouTube e no Teams. Tinha mais gente no Teams, porque eu tenho interação. No YouTube ele tem o Superchat, tem as coisas que facilitam? Tem, se você está usando uma outra ferramenta em conjunto. Mas ali do ambiente da Microsoft a gente tinha muito mais facilidade de usar o Teams, tá bom? E o Teams ele tem se tornado um escritório virtual porque, além de tudo isso, né, ele está sendo um hub de acesso centralizado de informações, aplicações, pessoas e reuniões de trabalho. Então hoje, no meu dia a dia, eu abro o Teams, Gustavo, tá? Eu abro o Teams e a minha ferramenta de gestão de tarefas hoje. São as duas coisas que eu abro diariamente no meu computador. Depois disso, a gente vai expandindo. Do Teams eu abro um projeto, do Teams eu abro um PPT igual esse aqui, e aí eu consigo ir expandindo tudo isso. Beleza? Aqui um exemplinho do Teams, para quem não conhece, ó. Essa aqui é uma carinha do Teams. Não dá para falar muito sobre ele, mas vocês estão vendo aqui uma visão meio de fórum, né? As mensagens e a repostagem embaixo. Aqui eu tenho várias pessoas ali que eu vou conversando no chat. Tudo isso aqui dentro do Microsoft Teams. Reuniões, ó, as reuniões estão aparecendo. Aqui as ligações. Eu consigo trazer o meu ramal telefônico aqui para dentro do Teams também. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, mas eu consigo trazer o meu número de telefone, aquele telefone que ficava fixo da empresa de ramal, para tocar dentro do Microsoft Teams. Então eu com o meu celular, aqui em qualquer lugar, ou com o meu Teams aberto, eu posso fazer ligações telefônicas e receber ligações telefônicas também diretamente dentro do Teams. Aí tem foninho, né? A Microsoft está expandindo, tem várias empresas, Jabra, Ialink, Intelbras, que tem feito aparelhos periféricos de telefonia que são conectados com o Microsoft Teams. Esse foninho que eu estou, por exemplo, é um deles. Aí você consegue conectar em 3x diferentes, cheio de 9 horas aí para poder adequar no Teams. Mas isso mostra o quê? Se tem várias pessoas investindo, se tem telefonia integrada, se tem periféricos ali dentro, se tem câmeras integradas com o Microsoft Teams, mostra o uso da ferramenta, o quanto ele está grande. Ali o quanto a Microsoft tem fazendo isso, beleza? Depois disso, eu tenho o SharePoint. Então, o SharePoint ele é bem antigo, a Microsoft reinventou o SharePoint. O SharePoint antes ele tinha um propósito, ainda ele é utilizado de maneira errada, né? A gente fala, vocês vão ver na aula de Power Platform, nem vou chiar sobre isso, que já vão chiar na aula, não vou chiar duas vezes. O SharePoint ele é utilizado de maneira errada, ali como base de dados e etc. Mas o SharePoint, desde que ele nasceu, é um portal de colaboração. Então ele é feito para ser portais de colaboração. Antigamente, a gente tinha nas empresas da famosa intranet, internet corporativa, que aparecia ali os aniversariantes do dia, o almoço do dia. E a Microsoft teve que se reinventar. Por quê? Porque as organizações, igual eu falei na primeira aula, elas pararam de ser necessariamente hierárquicas, né? Elas começaram a se tornar projetizadas. Então, hoje, mesmo eu sendo do RH, talvez eu participe de um projeto específico, talvez eu atue numa demanda, talvez eu faça parte de um grupo de System Developer. Então, a Microsoft se reinventou e criou essa nova estrutura de times. E o SharePoint é o que suporta tudo isso. Por trás de todo time, existe um SharePoint. Tá? Por trás de todo time do Teams, existe um SharePoint. E o SharePoint, o que ele faz além disso? Né? Eu consigo fazer a gestão eletrônica de documentos da organização. Então, documentos da organização de times, o local correto é o SharePoint, tá bom? Tem o OneDrive, a gente vai falar um pouquinho dele, mas o local correto de documentos da organização e dos times é o SharePoint. Porque se eu sair da empresa, eu não vou perder nada. Depois a gente pode falar muito tempo sobre isso também. O SharePoint, os portais, né, geralmente eles são criados por departamentos, por áreas, por times, por projetos específicos. Então eu crio esses portais de colaboração e colaboro dentro deles, né? Vocês vão ver exemplos. Eu vou deixar um exemplo, vou abrir aqui para vocês, que isso é importante. Várias pessoas têm, mas o SharePoint tem uma carinha, não sei o quê, eu não queria ver
O SharePoint é um portal totalmente low code, então eu consigo customizar a carinha dele também da maneira que eu quiser. Eu consigo customizar ele da maneira que eu quiser, porque ele é low code. Ele tem várias interfaces, ele tem várias coisas para ser de fato um portal de colaboração. A gente usa de maneira errada, mas eu tenho várias coisas ali dentro. Ó. Vou compartilhar com vocês, vou deixar esse link. Esse link aqui é o link de lookbook do SharePoint. Então aqui ele dá algumas ideias do que a gente pode fazer dentro dos nossos times de SharePoint. Deixa eu abrir aqui, ó, ver exemplos. Eu quero pegar um exemplo de time. Ó, vou pegar esse aqui, viu? Um exemplo de departamento. Ó, eu tenho um departamento, uma conferência. Olha esse portal dessa conferência. Aqui é um portal de colaboração, um portal do SharePoint de uma conferência. Ó. Aí tem, esse aqui é o layout dele. Ó. Tem essa foto de fundo, quantos dias faltam, aqui quais são as sessões, quais são o keynote, quais são os ingressos. Eu tenho tudo isso. E daqui, desse lookbook, eu posso adicionar no meu tenant. Lembra que eu expliquei o que é tenant na aula passada? Eu posso adicionar no meu tenant para eu ver como é que funciona. Mas cada uma dessas coisas, ele vai falando aqui qual web part ele usa. Então o SharePoint ele é um portal totalmente modular. Eu posso modificar ele, eu posso criar um igualzinho esse aqui. Tendo alguma ideia, eu consigo modificar o meu e sem código nenhum também customizar e criar uma identidade bonita e legal para minha empresa, tá? Aqui alguns exemplos, ó. Vocês estão vendo? Aqui é um exemplo, uma customização, ó. Aqui dentro tem as notícias, as últimas notícias, eu posso criar notícias aqui dentro, posso mudar essa web part, tendo alguma notícia mais laterais, ó. Eu entro na notícia, ela aparece para mim aqui, posso passar de notícia, e aqui eu tenho do lado uma outra num site de comunicação, ó, que eu tenho os documentos, eu tenho os acessos, eu tenho ali quem faz parte do time, acessos rápidos para isso, ó. Eu tenho uma página só para salvar os modelos e templates. Então eu faço isso num portal de comunicação que seja fácil e acessível para todo mundo da organização. Aqui no time, ó, identidade visual da empresa, eu tenho aqui, ó, qual a tipografia, quais as cores que eu tenho que montar. Tudo isso é montado pelo próprio time, sem código nenhum. E é um portal de colaboração, tá bom? E aqui falando um pouquinho do que eu falei lá no começo, todo time do Teams tem um portal do SharePoint. Todos os documentos que eu jogo, todos os documentos que eu jogo dentro do Teams, ele também são documentos que são armazenados dentro do SharePoint. Ele pode ser utilizado como uma internet corporativa ou pode ser utilizado também, ou pode ser utilizado como portal de comunicação e colaboração das equipes. Depois a gente pode ter depois quem quiser, anota o meu contato, eu posso passar ali alguns benchmarks desses usos legais ali de SharePoint, do que a gente faz, o que a gente não faz, como que a gente estrutura times. Quem viu a aula de ontem sabe que na minha empresa a gente fez uma fusão com outra empresa e agora a gente está tendo que estruturar os times do zero. Porque existem dois times diferentes, teve que balizar, refazer o organograma, arrumar tudo e refazer os times. E aí já tendo a oportunidade de começar de novo. Fazer, pensar no que faz sentido, o que não faz sentido, usar as lições e daqui a pouco eu vou trazer esse case ali para vocês também. A gente sempre faz isso internamente. Que é secada de ferreiro e espeto de ouro. Por último ali, na parte de comunicação, tem o Yammer ainda, né? Penúltimo, eu tenho o Lists, eu coloquei a ordem errada aqui do negócio. Então eu tenho o Lists. O Lists, ele é o que eu tenho dentro do SharePoint. Então no SharePoint eu posso criar listas de conteúdo. E essas listas, ela pode ter o modelo que eu quiser de informação. Eu posso criar uma lista, por exemplo, para salvar o inventário da minha empresa. Posso criar uma lista para salvar os colaboradores da minha empresa. E é como se fosse um Excel, só que com padrões e parâmetros melhores ali dentro. Então, numa lista, por exemplo, eu posso falar o modelo de conteúdo de uma coluna. Posso criar uma coluna e falar, nessa coluna só pode ser salvo informação de número. Eu posso criar uma coluna e falar que só pode escolher determinadas coisas. E esse escolher, só pode escolher a opção sim ou não, ou mais ou menos. Eu consigo configurar e customizar esses modelos de conteúdo. Além dos modelos de conteúdo que eu faço, eu posso criar visualizações personalizadas, fazer filtro, fazer modificações, ter umas coisas mais visuais, e ele está completamente integrado com o SharePoint, porque a Microsoft só se tirou. A Microsoft pegou, igual ela pegou o Power BI, para quem não conhece, parte do Power BI já existia antes no Excel. Power Query, Power Pivot já existia antes do Excel. A Microsoft tirou de dentro do Excel e criou uma ferramenta específica para isso, que é o Power BI. Mas ela ainda continua dentro do Excel. Eu consigo criar um gráfico dentro do Excel, usar um Power Query dentro do Excel, mas eu tenho uma ferramenta mais elaborada e mais específica para isso. Foi a mesma coisa que a Microsoft fez com o Lists, tá bom? Aqui um exemplinho para vocês verem como funciona o List. Ó. Então eu criei uma lista, opa,
eu clicar fora aqui. Ó. Aqui quando eu crio uma lista, ó, vocês estão vendo? Posso escolher qual é o modelo da minha lista. Posso colocar o itinerário de um evento, qual o modelo de listas que eu tenho. Eu tenho, ó, cadastrar bugs do projeto, monetização, aqui lista de itens que eu tenho que mudar do escritório. Eu consigo criar modelos, ó. Crio aqui, ó, falando ó, o itinerário do evento, coloco aqui qual o modelo da minha lista, crio esse com base nesse template, e aí a partir disso eu tenho as informações aqui. Eu tenho como cadastrar informações, listar informações, excluir, editar em massa, tudo isso já vem nativo. Eu não preciso fazer uma telinha para cadastrar o itinerário do evento. Eu posso usar o próprio, já tem aqui o modelinho, né? Eu uso esse modelo e já vem as colunas prontas para mim. Posso fazer isso e modificar qualquer coluna ali dentro. Então qualquer modelo, qualquer Excel pode ser salvo ali dentro do SharePoint. Vocês estão vendo no videozinho do lado direito ali, né? Tá vendo? Já criei, ele já vem com o formulário pronto. Ó. Eu digito o formulário, já tem um modelo de informação, ó, prioridade. Eu seleciono um dos fatores. Status, seleciono um também. Ó. De quem que é essa tarefa? Aí eu procuro uma pessoa. Isso aqui é uma coluna de pessoa. Qual a data? Crio o item já está criado. Problema 1, ó, validação do problema 1. Posso editar ele, excluir, tem histórico de versão. É muito legal esse list. Dá uma organização gigantesca, tá? Ao invés de você fazer tudo isso no Excel, que você não tem histórico de versão, não tem padronização, não tem nada disso, você pode fazer isso dentro de um list. Já vai facilitar muito a vida. Tem pessoas que querem criar, vem o Power Apps, né? Falam que o Power Apps querem fazer Power Apps de tudo. Mas às vezes só uma lista no SharePoint já vai resolver o seu problema. Você pode fazer só uma lista no SharePoint. Thiago. Então essa listas aí, ela é um, como é que eu posso dizer? Não é programa não, mas vou falar programa, mas é uma parte do SharePoint, daquela parte só de listas, mas mais estendida, é isso? O raciocínio macro? É, mais específica para isso, ela tem só essa funcionalidade, né, digamos assim, só, e ela funciona integrado dentro do Teams. Então eu tenho ela mais fácil dentro do Teams. A Microsoft está trazendo as coisas para dentro do Teams. Vocês vão ver no Viva. O que a Microsoft fez com o Viva? Trouxe o Viva para dentro do Teams. Então antes, quando a Microsoft criava as coisas, elas eram feitas para funcionarem dentro do SharePoint, porque o SharePoint era a intranet. Quando eu abri o navegador, a primeira página que carregava na empresa era o SharePoint, das empresas antigamente. Hoje em dia não faz mais sentido. A pessoa abre o quê? O Teams. Então as pessoas estão fazendo as aplicações, estão fazendo as coisas para quê? Para que quando eu abra o Teams eu consiga fazer as coisas que eu preciso. Então o Teams hoje é meu novo escritório. Eu tenho que entrar no meu escritório e conseguir fazer as coisas. E o list está lá dentro. Então eu entro no escritório, eu tenho que trabalhar no inventário da empresa. O inventário vai ser uma lista que está ali dentro do meu Teams. Então, Gustavo, esse negócio do Teams também é algo que... Porque, assim, eu tentei mexer nele, né, para usar aqueles aplicativos e tudo mais, mas eu fiquei super perdido naquilo de como usar, sabe? Não me pareceu tão fácil. Eu sou leigo total, então não me pareceu tão fácil. Aí fica a dica aqui que seria legal a gente poder também explicar, sei lá, você explicar de uma forma nessas integrações, sabe? Que eu acho bem maneiro. Facilita muito. O Teams, Thiago, dá pra gente fazer, depois dá pra gente puxar um intensivo de aulas, mas eu vou deixar uma playlist aqui grande para vocês. Tem uma playlist do Mário Trentin, tá? Que trabalha ali, o meu sócio, ele trabalha comigo, e sobre Microsoft Teams. Tem 27 aulas sobre Microsoft Teams. Aí tem... O que é o problema do Teams, né? Todas as ferramentas que elas são muito genéricas, a gente acha que a gente consegue fazer qualquer coisa. E aí a gente tenta buscar qualquer coisa ou tentar buscar a melhor prática, a gente se embola no meio do caminho e não consegue fazer nada. Porque a gente tenta fazer o perfeito do perfeito. Então, eu tô mandando aqui, ó, o material também a playlist do Mário Trentin. São 25 aulas, tá? 25 aulas sobre Microsoft Teams, que aí ele vai explicar. Ele tem aula explicando o aplicativo, ele tem aula explicando como que a gente usa chat, como que a gente usa os times, como que a gente usa os arquivos. Tem essa playlist aí dentro, tá? Tem aula pra caramba. Deve ter umas 12 horas de curso no mínimo tem aí dentro, tá? Dessas 26 aulas. A maioria das aulas são 40 minutos, 30 minutos. Márcios? E o Márcio travou. Esse monte de links que você
Tá ouvindo agora? Sim. Esse monte de link que você está comentando, de repente pode subir num arquivozinho lá naquela nuvem onde estão os outros arquivos PDF das aulas. O que você acha? Perfeito. Da minha parte, pessoal, todos os links que eu vou mandando vocês aqui, eu vou salvando no meu OneNote e depois eu mando essa referência, esses links de referência para o Vitor para ele poder subir. Tanto de referência de aula, eu tento privilegiar isso de ter vídeos de coisas online ali, vídeos online ou cursos online, mas às vezes eu falo de livros, de alguma coisa assim, eu deixo essas referências também para vocês, tá? Para vocês irem atrás. Aí eu mando pro Vitor, ele sobe lá. Beleza. Aí quem quiser baixar é só mandar um vale Big Mac pro Gustavo que tá tranquilo. Manda um salgadinho para minhas filhas, tá valendo. Eu até falei aqui no chat que tem como tirar, né, esse bate-papo e jogar lá pra gente. Seria legal também. Porque às vezes os alunos também mandam algumas coisas interessantes, né? Perfeito. Vamos tentar. Do bate-papo eu acho que é mais difícil, mas se vier alguma dúvida aqui no chat, eu vou ler ela, que pelo menos fica na gravação. Bom, pessoal, continuando aqui, que o tempo está indo embora de novo, o Vitor ele fica mexendo no nosso relógio, ele põe a aula no 1.5. Na hora que entra aqui na aula, o Vitor coloca para mim para apresentar e coloca no 1.5 a aula. A gente tem o OneDrive. O OneDrive, tá? A Microsoft usa a aplicação OneDrive para gerenciar todos os arquivos dentro do tenant. Então, o mecanismo que funciona, perguntaram sobre o Outlook, o Exchange na última aula, né? O mecanismo, a ferramenta que trafega todos os arquivos dentro do 365 é o OneDrive. Mas nós temos dentro do 365 a parte de SharePoint, que foi o que eu falei, e tem a parte do OneDrive. O OneDrive dentro do 365, ele é onde quando eu compro uma licença do 365, quando minha organização ou faculdade me dá uma licença 365, eu posso jogar os meus arquivos pessoais, tá? O OneDrive da sua organização, ele é seu. Você tem 1 tera lá para você usar, subir os arquivos da organização, tem gente que sobe coisa pessoal ali dentro, tem gente que sobe palestra. O meu OneDrive, por exemplo, da organização, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho 1 tera de arquivos lá dentro. A única coisa que eu não tenho dentro do meu OneDrive da organização pessoal são as coisas as fotos, porque o Google Fotos dá um pau no OneDrive ainda. Mas o resto, tudo, ó. Esse aqui é o meu OneDrive. Tudo isso aqui é meu OneDrive pessoal. Eu tenho tudo aqui dentro. As minhas palestras, do que eu coloco, tudo eu tenho aqui dentro. Isso aqui, ó, o OneDrive, ó, Gustavo Trentin, mas é meu OneDrive. Aqui são os meus arquivos pessoais. Qual a vantagem de usar uma nuvem, né? Entre inúmeras vantagens é que eu tenho versionamento, eu tenho acesso em qualquer lugar, eu tenho segurança. Se algum vírus entrar no meu computador hoje e tentar roubar os meus arquivos, eu dou risada do cara, porque meus arquivos estão todos na nuvem e ele não pega nada. Tá? E mesmo que eles estejam baixados na minha máquina, se ele pegar e deletar, eu não pago Bitcoin nenhum, porque eu vou lá no OneDrive e recupero eles por dentro do OneDrive. Bom, então o OneDrive ele é para os arquivos pessoais. O Márcio falou, e aí essa é a questão. Quando eu vou acessar os meus arquivos pessoais, vocês vão ver que lá na URL, se vocês olharem na URL do navegador, lembra o tenant da organização, como é que eu falei? Sei lá, trentin.microsoft.sharepoint.com. Esse é o tenant, a sua empresa. Minha empresa eu trabalho, sei lá, na Gerdau. É gerdau.sharepoint.com. Eu trabalho na Saint-Gobain. Saint-Gobain eu trabalho na Embraer. Embraer.sharepoint.com. Quando eu acesso o OneDrive, se você olhar e ser atento na URL, vocês vão ver que na URL ele coloca my-embraer.sharepoint.com, que aquele é um caminho do seu OneDrive pessoal. O que a gente recomenda, tá? Isso aqui é importante, eu deixo aqui. Ali dentro, você vai salvar arquivos que são seus pessoais e da organização, eu estou fazendo um rascunho, estou fazendo uma apresentação, é minha responsabilidade fazer essa apresentação. Salvo dentro do OneDrive. Quando isso se tornar pessoal, se tornar corporativo, aí eu jogo dentro de um Teams, que aí é o lugar certo, tá bom? Posso compartilhar isso com membros da empresa ou pessoas externas. Então, nas organizações, geralmente as políticas de compartilhamento do OneDrive, elas são mais brandas do que de dentro do SharePoint. Ou, em resumo, né, o arquivo que eu jogo dentro do meu OneDrive, eu posso fazer mais coisas do que geralmente o arquivo que eu jogo dentro do Teams. No Teams, às vezes, eu tenho que compartilhar com data de expiração, não posso compartilhar com todo mundo, só compartilhar com visualização. Depende de cada organização. João, pode falar. Ô, Gustavo, você mencionou que o SharePoint, agora eu fiquei mais confuso ainda. O SharePoint não era o lugar
que é específico para armazenamento de dados da empresa. E seria o OneDrive. A empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei, isso aí há 2 anos atrás, toda a migração do file server foi feita para o SharePoint. Tinha aquelas bibliotecas, aí você criava os grupos e tal, uma complicação do caramba. Mas, por fim, deu certo e funcionou de uma forma que a gente adotou ali a cultura e foi funcionando. Então, é errado hoje migrar o file server para o SharePoint e utilizar um OneDrive, que o OneDrive vai estar ali conectado com o Teams e, sabe, deu uma meio confundida aí. Exatamente, a Microsoft ainda não arrumou essa confusão de nomenclatura. O OneDrive ele é 2 coisas. O OneDrive ele é o espaço lá pessoal que eu tenho dentro do 365. Então, se eu entrar aqui no 365, deixa eu abrir até um de exemplo para vocês aqui. É o espaço onde eu tenho meus arquivos pessoais do 365. E o OneDrive também é o programa que sincroniza tudo da Microsoft. Aí, tanto arquivo no SharePoint quanto o OneDrive. A sua organização que migrou o file server, ou seja, para o pessoal ali, né? A organização que migrou a estrutura de arquivos que ficava num servidor local para a nuvem, ela vai migrar para dentro de um SharePoint. Ela vai migrar para dentro de uma estrutura de times. O OneDrive, ele é o local para armazenamento pessoal. Então, aqui dentro, ó, entrei no portal do 365 que eu mostrei para vocês. Se eu vier aqui nos arquivos, ó, tá vendo que eu tenho o OneDrive. O que eu tenho dentro desse OneDrive? Arquivos pessoais. E aqui tem uma URL que eu falei para vocês, ó. Tá vendo a URL, ó? É que o nome dessa organização é esse nome estranho aqui, ó, M365X e etc. Se fosse Embraer, estaria assim, ó, Embraer my.sharepoint.com. Se fosse Dell, estaria assim, Dell _mySharepoint.com. Isso aqui é espaço pessoal de armazenamento de arquivos. Beleza? Então, o OneDrive dentro do 365, no site, é o espaço pessoal para armazenamento de arquivo. Só que se eu jogo um arquivo aqui dentro e eu quero abrir ele na minha máquina, o programa que processa isso também chama OneDrive. A Microsoft também chama o mesmo nome de programa, mas eles são o programa que processa. Então eu tenho, igual tinha o Outlook e o Exchange, só que eles têm nome separado. O servidor de arquivos pessoais é o OneDrive e o programa que processa tudo isso também chama o OneDrive. Ali a Microsoft centralizou nisso. É o client, né? É o client, exato. Pode falar, Márcio. Aquela explicação da Stefânia, acho que foi bem legal, né? OneDrive, ou seja, One para uma pessoa trabalhar e após a finalização do arquivo, do trabalho que seja feito e precisa distribuir para os colegas de corporação, aí seria o SharePoint, o ponto de compartilhamento. Será que esclarece aí, João? Pô, muito bom. O Márcio colocou essa. A Stefânia faz uma comparação dessa. Quem quiser seguir a Stefânia também, bastante disso sobre produtividade. E aí ela fala sobre isso. Ela colocou ela fez essa analogia de OneDrive de para ser de uma pessoa só. E aí, quando a gente vai jogar para ele no SharePoint, tem o share de compartilhar. Então, ela usou essas nomenclaturas em inglês para tentar facilitar essa visão, mesmo que o João comentou. Beleza? Aqui um videozinho sobre o OneDrive, né? Basicamente o que ele vai fazer, mas conseguir colaborar de tudo quanto é lugar, os arquivos. Várias pessoas utilizam muito isso, já aconteceu comigo. Preciso compartilhar um arquivo, eu tô lá na praia. Eu não tô com o computador lá, mas com o celular eu tô, né? Hoje em dia. Então eu consigo compartilhar de forma segura e consigo trabalhar também. Tudo que eu consigo trabalhar no OneDrive dentro do meu computador, eu consigo trabalhar dentro do celular, eu consigo trabalhar na internet. Se eu for numa LAN house e conectar com a minha conta 365, eu vou ter acesso no meu OneDrive para poder trabalhar. Aqui está o que o Márcio falou, né? Documentos compartilhados em chat, quando eu jogo no chat de alguém com o Teams, eles vão para dentro do OneDrive da pessoa que está compartilhando. Então eu estou conversando com o Jorge. Aí eu tô conversando com o Jorge dentro do Teams, eu coloco um arquivo para eu e ele trabalhar. Esse arquivo ele salva dentro do OneDrive, tá bom? É um arquivo meu que eu compartilhei com o Jorge para a gente poder trabalhar. Quando eu vou jogar para dentro de um time, né? Jogo para dentro do SharePoint, jogo para dentro de um Teams ali, numa equipe do Teams. Por último, a gente falar do Yammer.
Então o Yammer, ele é a rede social corporativa da Microsoft. Eu consigo criar comunidades, ele é bem parecido com o Facebook ali, com as redes corporativas mesmo. Talvez algum de vocês já tenha utilizado, mas ele é uma rede social. Tá? Eu consigo criar fóruns de discussão, comunidade de estudo, eu consigo criar comunidades por interesse em comum, eu consigo criar aquela parte de classificados, venda ali OLX interna da empresa, eu consigo fazer isso dentro do Yammer. A Microsoft tirou o Yammer e ontem foi anunciado, né, que ele está se transformando, ó, o Yammer aí para vocês verem, ó, comunidade, tá? Parece um Facebookzão da vida, para trabalhar, ó, Facebook. O cara colocou até o Facebook nesse vídeo aqui, tem até o Facebook da empresa. Então é uma rede social corporativa. Tem like, tem curtir, tem todas essas coisas para a gente trabalhar. Ele é bastante utilizado nas organizações como base de conhecimento. Então vou lá e vou compartilhar sobre cachorros. Entro no grupo de cachorro, compartilho conhecimento sobre cachorro, e eu vi isso aqui de cachorro, eu vi, tem esse curso que é legal, tem essa ração que está com desconto, tem essa pessoa que é legal seguir no YouTube. Então a gente vai dentro do Yammer criar esses grupos de interesses comuns que são comunidades. Tá? Uma rede social de fato, como se fosse o Facebook, porque ele tem uns grupos. Lembra quando o Facebook tinha lá? Tinha no Orkut também, lá quem era ano passado. Eu odeio acordar às 5 da manhã. Você entrava no grupo lá, o que tinha lá dentro? Um monte de coisa sobre quem odeia acordar às 5 da manhã. A Microsoft puxou o Yammer, agora o Yammer ele se chama Viva Topics, tá? A Microsoft puxou o Yammer, vai sair esse nome e vai ficar com o nome de Viva Topics. Mas esse aqui é o Yammer em si, tá? Por fim, pessoal, para a gente acabar, tem algumas outras ferramentas ali dentro, que são ferramentas específicas. Eu tenho o Stream, que aí ele é onde como se fosse o YouTube de dentro corporativo. Eu tenho o Sway, que eu consigo fazer algumas apresentações, um Prezi, umas apresentações de slides mais robustas ali dentro. Eu não vou entrar eu tenho um slide para cada um, mas não vou entrar que não vai dar tempo. Eu tenho o Whiteboard, para escrita, para desenho, é um quadro branco de verdade para a gente poder escrever. E eu tenho o Kaizala. Esse último aqui é o Kaizala, é o que a Microsoft fez para ser um concorrente do Telegram e do WhatsApp corporativo. No Brasil não vingou muito, nós já tentamos até utilizar em comunidades aqui no Brasil, não vingou muito, mas disseram que na Índia é muito utilizado esse Kaizala, tá? Na Índia o Kaizala é muito mais utilizado do que o Telegram e do que o WhatsApp. Ele é como se fosse um WhatsApp, tá bom? Isso daqui. Por último, eu queria falar sobre a vantagem de um ecossistema, tá? Quando a gente tem na nossa empresa recursos separados, não tem um ecossistema. E o ecossistema, eu estou falando de ter uma interface, por exemplo, Microsoft Teams, usar o ambiente Microsoft, porque na nossa organização a gente vai usar várias ferramentas, como eu falei. Se eu uso comunicação, eu uso em WhatsApp e em Discord. Reuniões eu faço dentro do Zoom e do Teams. Arquivos eu salvo um pouco dentro do Google, um pouco dentro do Dropbox, um pouco dentro do OneDrive. Os modelos eu tenho Excel que está salvo em Excel mesmo, tenho coisa que é Google Sheets. Formulário eu uso o Monkey Forms, eu uso o Google Forms, eu uso o Forms.io, eu começo a fazer isso. Isso é normal nas organizações. Só que o que isso acontece, né? O Márcio fica desesperado ali, né? Eu faço a reunião no Teams, eu tenho que mandar o link da reunião no Teams dentro do Zoom, dentro do WhatsApp, dentro de todas essas coisas. Isso causa alguns problemas, tá? Hoje o trabalho precisa ser um trabalho em equipe. E aqui tem alguns pilares que a gente tem, né, de trabalho em equipe, que eles não são efetivos se eu não tenho um ecossistema. O que é um ecossistema? Tem um local só que faça todas essas coisas. Então, por que eu não tenho um ecossistema? Os meus arquivos eles estão descentralizados. Não consigo compartilhar direito, eu tenho dificuldade de envolver as pessoas, eu tenho que ficar mandando e-mail com arquivo versão final 1.1, versão final 2.2, versão final de verdade, versão final agora vai, porque eu tenho um controle de versão muito ruim e eu não consigo. Se eu tenho que compartilhar com um fornecedor externo, eu jogo dentro do WhatsApp, depois eu pego do WhatsApp, jogo dentro do OneDrive, depois eu jogo dentro do Google, formalizo por e-mail. Então os arquivos eles são descentralizados. Eu perco produtividade com isso. Eu crio falhas de segurança. Quem garante que aquele arquivo que você mandou no WhatsApp, no Telegram, que você colocou no Google, que você colocou um link público, não vai ser vazado? Tá? Quem garante isso? Como que eu consigo ter a governança dos meus arquivos para saber que hoje o computador do Dene está invadindo, ele conseguiu acesso numa pasta aqui, ele está invadindo. Como que eu corto esse acesso? Se eu precisar cortar, tá tendo um ransomware que está invadindo por lá, como que eu corto esse acesso?
eu começo a ter uma insegurança, falhas de TI, né? Brechas de TI, de chat inseguro. Eu falei chat inseguro, lembra que a gente falou do Teams, né? Microsoft garante tudo isso. Eu tenho dificuldades ali de uma solução de trabalho móvel. Nós falamos bastante sobre isso na aula, mas em várias organizações ainda é realidade que a pessoa tem que trabalhar com o computador da organização, conectado dentro da rede da organização e com o celular da organização todo travado. Porque eu não tenho dispositivos, eu não consigo trabalhar no meu dispositivo próprio, eu não consigo trabalhar no celular, o SAP, por exemplo. Eu consigo acessar o SAP no meu celular. É um sistema de uma organização que eu tenho que estar dentro da organização, conectado ali dentro, VPN e tudo mais. Né? Eu tenho desafios de comunicação cruzada, dificuldade de integrar com fornecedores quando eu pego. E isso gera o quê? Desperdício. Tá? Desperdício de tempo, desperdício de produtividade, desperdício de dinheiro, porque várias organizações reclamam pra gente lá na empresa, falando, cara, eu pago o plano mais top do Google, o mais top da Microsoft, o mais top do Dropbox, o mais top do File Server, eu pago tudo isso. E eu não tenho nada de nada. Em nenhum lugar eu tenho as coisas boas. Eu não sei onde está. Quando eu coloco alguém dentro da minha empresa, ela tem que descobrir 500 sistemas. E cada ferramenta, porque eu tenho isso, né, eu não consigo usar de forma consistente. Então é normal nas organizações, entrou um gestor novo, ele fala, cara, eu conhecia o Tableau. Então todo mundo agora aqui vai usar gráfico no Tableau. Ele tira todos os gráficos da organização e agora todo mundo vai usar Tableau, porque ele conhecia só isso do Tableau. Aí sai esse gestor, ele entra um novo gestor. Cara, agora eu ClickView. ClickView é a melhor ferramenta. Aí ele paga o plano ClickView e faz todo mundo usar ClickView para poder fazer os gráficos. Eu vou começando a ter várias ferramentas que são utilizadas para alguma parte do sistema e que são feitas de forma inconsistente. Ninguém tem um padrão, não tem um normativo de ferramentas. Desperdício de dinheiro, desperdício de N oportunidades que a empresa tem. Quando eu tenho um ecossistema e quando eu uso esse ecossistema de uma maneira adequada, a organização começa a colocar pessoas que se preocupam com essa tecnologia. Então, eu quero um gestor, e eu já vi vaga assim. Estou procurando um gerente de TI que tenha conhecimento em Microsoft Teams, Microsoft 365, Power Platform e Power BI. O que significa isso, pessoal? Significa que naquela empresa, o Microsoft 365, Power BI e Power Platform já estão corporativos. Pode entrar ainda no meio disso um cara que vai fazer um Tableau? Pode, dependendo do tamanho da organização, né? Pode acontecer. Mas você vê que eles já dão a importância para a ferramenta, para o ecossistema. A Microsoft fez muito bem em criar dentro do Teams esse escritório virtual, porque ali é o hub para tudo que eu vou trabalhar. Eu compro uma licença e eu tenho acesso a tudo isso. Eu tenho segurança em tudo isso. O meu usuário 365 tem governança em tudo isso. É só eu logar com e-mail e senha, eu tenho acesso a tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Todos os fluxos, todos os BIs, todos os documentos, toda a comunicação, todos os meus times, com um e-mail e com uma senha. De qualquer lugar do mundo que eu esteja. Menos a Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte você não vai conseguir fazer isso daí. Mas, tirando a Coreia do Norte, se eu estiver lá na Austrália hoje, sem celular nenhum, sem computador nenhum, e eu precisar agora acessar os meus documentos que estão aqui, eu posso ir lá na Austrália, comprar um celular, comprar um computador, logar com o meu login e senha e acessar tudo que eu tenho na organização. Começar a trabalhar. Isso é produtividade, pessoal. Isso é a força de um ecossistema. Eu consigo fazer tudo isso usando o 365. Então, se importem com o ecossistema. Aprendam cada ferramenta que eu falei aqui e as outras que nós vamos aprender sobre 365, porque quanto mais vocês souberem da ferramenta, utilizarem ela de um potencial adequado que elas têm, nós não estamos falando de ferramentas aqui que são ruins. Tem ferramenta que é ruim dentro da Microsoft? Tem ferramenta que é ruim. Tem sim. O Whiteboard não é a melhor ferramenta que tem, tá? Para isso. Sei lá, o Sway não é a melhor ferramenta que tem. Mas tem várias outras ferramentas que são top de mercado. Power BI, OneNote, Excel, Power Apps, SharePoint, Teams. São ferramentas que não é pelo Gustavo classificando, é pelo Gartner, por pesquisas, pelo público, são as melhores ferramentas do mercado. Então, usem essas ferramentas, pesquisem sobre as ferramentas, se engajem. O Viva, tá? Quem quiser se tornar um diferencial hoje na organização, vocês conseguem buscar o Viva, Microsoft Viva, tá? Microsoft Viva vai ser um referencial no futuro ali para as pessoas que querem ter produtividade da organização. O Viva a Microsoft chama de plataforma, eu falei com vocês, né?
é a plataforma de experiência do usuário, plataforma de experiência do funcionário dentro da Microsoft. Se você trabalha com gestão, com liderança, cara, você tem que conhecer o Viva. Se você quer ser mais, se você tem problema de produtividade, você tem que conhecer o Viva. Se você quer melhorar ali o seu foco, melhorar o seu tempo com família, melhorar essa divisão ali dentro, você tem que conhecer o Viva. Mais uma vez, o meu Viva vai reclamar que eu estou dando aula para vocês fora do horário. Falando que eu estou usando o meu. Ele vai falar para mim que mais uma vez eu perdi minha ofensiva de Quiet Days, porque eu estou fora do horário acessando o meu Teams. Mas nesse aqui eu tô investindo, fala pra mim que eu não tô perdendo, né? Eu não tô perdendo ofensiva, eu tô investindo a minha ofensiva de Quiet Days nisso. Se importem com o ecossistema, tá, pessoal? Qualquer dúvida disso aqui, manda mensagem, fala comigo, pede. Tem algumas pessoas que ligam para mim e falam, cara, eu preciso apresentar, mandaram aqui, né? A minha empresa precisa desse slide. Se você precisar do slide, precisar de conteúdo, a gente tem bastante acesso a conteúdo. Gustavo, eu queria apresentar isso na minha empresa. Posso pegar, tem algum slide, alguma fonte de referência, algum vídeo igual isso daqui? A gente está à disposição a compartilhar isso com vocês e vocês levarem para dentro da organização de vocês. Sejam os pioneiros ali dentro, sejam os engajadores, sejam os heróis ali dentro da empresa de vocês, com o 365. Que quanto mais vocês fizerem eles usarem o 365, mais vocês vão ter potencial para automatizar na Power Platform, para conseguir juntar tudo isso, para poder ser os heróis de fato da empresa. E que cada organização daqui que está sendo representada, cara, possa falar assim, pô, a minha vida sem o 365 era X, e depois que eu conheci o 365 por meio do Emanuel, ela se tornou diferente. Depois que eu conheci o 365 por meio do Jonathan, ela se tornou diferente. Depois que o Luiz passou aqui, cara, o Luiz ensinou a gente a usar Teams, é diferente. Nós temos pessoas hiper esforçadas que lutam contra o sistema e só trazem barreira e não conseguem? Tem. O Márcio é um exemplo, já passou em organizações que ele tentou insistentemente mudar a organização e ele viu que a organização não queria ser mais produtiva, a organização não queria melhorar. Tem organizações que vão querer ser assim ainda? Tem. Qual que é a nossa parte, pessoal? Tentar, se esforçar, fazer o máximo e ser o exemplo. A organização é toda cagada? Faz o seu. Seja produtivo, seja o exemplo, cara, aqui o meu tá organizado, eu uso os arquivos aqui dessa maneira, eu faço esse tipo de automação, eu salvo dentro do OneNote, eu uso Viva, eu uso o Teams de uma maneira adequada, eu estudo para poder fazer isso. Faça a sua parte nisso, beleza? João, pergunta, depois Márcio, e a gente acabou nosso tempo. Vitor, na próxima coloca no 1.25 só a aula, por favor, cara. Ô, Gustavo, você falando de ecossistema, o Office 365, na minha entrada nele, foi, acho que 2017 ou 2018, não sei se era o começo ou se já estava ali, teve vários problemas e tal, e foi se acertando, e eu continuei na empresa até o ano passado, utilizando o Office 365, várias ferramentas e tal, inclusive uma delas era essa de monitorar aí o desempenho, as atividades. E um dos erros, desculpa aí, foi não ter o planner, né? Onde você jogava ali as suas atividades e, por fim, você fazia tudo e acabava não aparecendo, né? Aí acabei sendo desligado dessa empresa, saindo lá no ano passado, e hoje eu estou numa organização, era uma organização grande, onde eu trabalhava, nível Brasil, mundo. Hoje eu estou numa empresa, numa organização que ela é local, e eu estou fora desse ecossistema tentando implantar isso lá. Então, para você ter uma ideia, a gente trabalha lá com Trello, Slack, webmail da UOL, N ferramentas. E fora o ERP, né? O ERP que é o problema de tudo, né? Não integra com nada, não faz nada e tal. Você vê que agora que eu vendo você falar tudo isso daí, eu levando isso, vou tentar levar isso para o gestor e apresentar, cara, é um desafio muito grande. E esse material, se você falou, se estiver disponível aí, puder compartilhar isso daí no e-mail aí, no e-mail central do curso, seria de boa valia. É isso, cara. Sair de uma organização que já tinha
esse ecossistema. Estou agora começando numa que está totalmente fora disso e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas legal, cara, maneiro, muito bom. É isso aí, pessoal. Nessa parte é importante, João, você mostrar isso, mostrar para a pessoa que há alternativas para a gente fazer melhor e fazer mais. Lembra qual que é o propósito que eu coloquei lá na primeira aula, né? O propósito da Microsoft para a gente se conectar com ele, né? Capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a conquistar mais. Se a gente mostrar para nossa gerente, para nossa coisa aqui, se ele usar o Planner ao invés do Trello, ele consegue conquistar mais, ele consegue linkar os arquivos, ele consegue fazer uma coisa mais homogênea, mais fácil, mais simples e mais integrada. Pô, a gente está dando um passo. Nunca é fácil, não tem bala de prata, tá, pessoal? Não tem bala de prata. E tem pessoas que se desanimam no caminho. A fusão da empresa aconteceu dia 17, dá 2 meses que aconteceu a fusão da empresa, nós estamos em processo de fusão. Agora que a gente começou a colocar as reuniões que a gente já fazia, padronizar as reuniões das empresas. Estamos migrando os times ainda, até agora. Tem a área da empresa que não tem ainda o time da maneira que é adequada. São 2 meses de trabalho. Não é 2 meses parado, trabalhando só na sexta-feira. São 2 meses de trabalho para intencional com pessoas que conhecem, que sabem como fazer certo trabalhando. Talvez na sua empresa você vai bater muita cabeça. Vai bater, errou, se adapta. Falei na aula com o Vitor lá, né? Se adapta. Seja ágil. Chegue, meça o seu caminho. Eu falei do vídeo, vou deixar o link também aqui depois para vocês, nas referências de ontem, da palestra que eu dei ontem. A palestra que eu dei ontem pode ser um bom caminho para vocês também fazer isso. Chega. O mais importante, você tem que ter uma meta final. Eu quero chegar ali. Mas o mais importante não é você saber qual é o seu destino final, mas você saber quais os pequenos passos que você tem que dar até chegar lá. Então se adapte na sua empresa. Vá, faça, meça, corrija, acerta, corrige o caminho, empodera, comemora as pequenas conquistas e no final eu sempre falo tem que ter força e coragem. Tá? Tenha coragem ali de enfrentar essas coisas. Márcios? Às vezes, a gente não consegue fazer essa mudança acontecer nos 200 colaboradores, 500 colaboradores, 1.000 colaboradores. Mas se você conseguir fazer com que aquela baia onde você trabalha, com aquele coordenador que está ligado a você, você mostrar o valor que isso tem, já é de grande valia. Isso pode fazer até um marketing positivo. Como falar para o coordenador que, olha, os seus dados do contrato, os nossos dados aqui, agora estão em ambientes totalmente seguros. Duplo fator de autenticação, single sign-in. Então, tem várias coisas que proporcionam segurança. Ah, mas eu quero anexar esse arquivo aqui, não consigo. Onde é que ele está? No HD da máquina? Não, realmente você não vai conseguir. Primeiro você sobe ele para a nuvem, depois você compartilha com toda a equipe. E essa cultura vai acontecendo aos poucos. Daqui a pouco, você começa a ser até bullyingado, né? Olha o Bill Gates ali, olha o Bill Gates. Ah, cara, ciência, eu trabalho de qualquer lugar, eu nem preciso vir aqui. Mas eu venho porque você exige que eu venha, mas eu não preciso. Entendeu? Então, eu gasto tempo para vir aqui, mas não preciso, entendeu? Então, pode me chamar de Bill Gates, pode me chamar de filho do Bill Gates, Mr. Teams, pode chamar do que quiser. Mas eu trabalho de forma moderna. E eu gostaria que minha equipe, ou que a nossa equipe, trabalhasse assim também. Então, aos pouquinhos, você vai fazendo igual o fermento no bolo, né? Você vai ampliando aquele escopo, ampliando. Daqui a pouco, um outro coordenador te chama para mostrar o exemplo que você está fazendo. E pode acontecer do outro coordenador aceitar conversar mais sobre o assunto do que o seu próprio coordenador. Então, persistência, um planejamento, um plano de ação pode ajudar muito a chegar lá no objetivo. É isso, pessoal. Obrigado, Márcio. Márcio tem uma história, depois quem quiser falar com o Márcio tem uma história de trajetória de conseguir colocar isso, principalmente em organizações públicas, e tem organizações que elas não querem ser produtivas propositalmente, tá? Tem um verso ali que fala que para a gente não surpreender se a injustiça tomar conta, porque a burocracia prevalece, a burocracia corrompe a justiça. Então tem organizações que usam a própria burocracia de ferramentas para esconder coisa, para não mostrar que é produtivo, para não por que você não está trabalhando? Ah, porque eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, blá, blá, blá.
A gente vê isso em pessoas que usam a burocracia e usam todo esse problema das organizações para não trabalhar, para não fazer o melhor. E eu sei que não é o caso de nenhum de vocês aqui, vocês querem fazer diferente. Então vocês têm potencial para isso. Usem a ferramenta da melhor maneira. Tenha o seu trabalho exímio, faça o trabalho, como o Marcos falou, eu faço o meu melhor. Faça o trabalho exímio. Se amanhã alguém olhar e falar assim, cara, o Luiz Xavier, ele saiu da empresa aqui, mas ele não ficou com nenhum arquivo da empresa, porque tudo que ele tinha estava documentado. Todas as tarefas que ele tinha, o que faltou, ele deixou num planner ali. Os arquivos dele estão no local certo. Não tem que pagar incêndio, não tem que fazer nada. Cara, você pode ter certeza que isso, de alguma maneira, a vida não dá. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não tem essa. Não tem essa de, vai ser, fica tranquilo, vou passar a perna aqui, lá na frente não vai dar nada. É isso, obrigado. Gustavo. Oi. Inclusive, você falou de segurança e tal, eu tive alguns traumas com relação a... Sem querer estender aí o horário para não queimar, eu tive alguns problemas com o Teams, em que eram compartilhados alguns arquivos do SharePoint, aparecia para todos os pais de aluno, por exemplo, e aí isso causou um caos total, e não sei o que, era arquivo ali sensível, prova e tudo mais. E isso foi... Eu não consegui acompanhar se foi bug, se foi má configuração, mas isso foi tudo feito com orientação do suporte, entendeu? Então, hoje isso, como está sendo conduzido? Assim, o que eu vejo é que foi uma implementação digital mal feita, tá? Uma transformação digital mal feita, talvez mal governada. Talvez não seja mal feito, mas ele foi mal governado. Dependendo, toda organização, e eu falo isso para várias organizações, mas a gente negligencia isso também quando eu falo de que não tem bala de prata, né? A organização, ela acha que eu joguei todo mundo online, eu comprei licença de 365 para todo mundo. Pode deixar que eles vão se auto-organizar. Esquece, pessoal. Esquece. Não existe isso. Eu falei, deixa a sua casa aí um mês sem entrar nela. Um mês sem lavar uma louça, sem arrumar. Deixa o lixeiro parar de passar 73 dias na sua rua, para ver como é que fica. Nada vai do desorganizado para organizado. Tá? Nada vai disso daí naturalmente. As coisas precisam de organização, de gestão, de pessoas que estão mudando. Então, talvez o processo tenha sido feito de uma maneira correta, mas houve uma desorganização ali dentro, não teve governança, não teve uma equipe de TI, aí é TI mesmo, que isso é problema de TI, não teve uma equipe de TI terceirizada ou interna que deu vazão e cuidou dessas coisas. Nós já pegamos várias coisas, nós pegamos, por exemplo, dentro de um cliente nosso teve um problema, olha só o que aconteceu nele. Por uma má configuração, ele colocou as pessoas de venda, estava colocando uma lista de preços de todos os fornecedores dele num site público, num time público. E aí entrou um cliente lá dentro, ele chamava o cliente como convidado, o cliente pesquisou na barra de pesquisa do 365 preço e apareceu lá, lista de preço. Aí o cara abriu. Quando o cara abriu, tinha o preço de todas as coisas, como que eles competiam, como eles vendiam, qual a margem de cada cliente daquela empresa. E esse cliente era um cliente. Aí o que ele viu? Ele viu que para o concorrente dele, a empresa vendia mais barato. Deu um pau gigantesco. Gigantesco. Por quê? No caso dele, uma governança de segurança. Implementaram o direito, estava feito direito, mas não tinha política de segurança, conseguiram compartilhar preço ali, uma lista de preço como um arquivo público, sem inspiração, que todo mundo via. Aí, o resultado, perderam o cliente, com certeza pessoas foram demitidas ali, com certeza não foi só a pessoa que colocou ali dentro, porque às vezes não é culpa dela, que colocou a lista de preço ali, às vezes isso é muito mais responsabilidade do TI, da governança de TI. Coloca a culpa no estagiário. Gerou esse caos gigantesco ali na organização. O Vitor quer falar primeiro, depois do Luiz, ou quer falar o Luiz e você finaliza? Vamos deixar o Luiz falar, depois eu finalizo. Vou ser rapidinho, que eu sei que está no final. Gustavo, não sei se vocês estão percebendo dentro do Power Apps algumas instabilidades na hora de programar, por exemplo, o modo de exibição de árvore, que ele fica ali do lado esquerdo da tela. Às vezes ele sai. Essa semana eu tentei colocar algumas funções de reset e ela não estava funcionando. Vocês sabem se isso é por causa de modificações na plataforma? Isso tem acontecido com você? Já coloquei em grupo e ninguém respondeu. Eu senti uma instabilidade em algumas coisas. Falaram uma reclamação dessa do Outlook, tá? Especificamente.
Eu não sei hoje qual é o tempo de estabilidade, mas tem instabilidades que estão acontecendo. A Microsoft está mudando, está sofrendo um pouco nos servidores do Brasil com isso, tá? A gente recebe alerta ali. Como eu sou administrador de um dos ambientes, ontem mesmo eu estava com um alerta vermelhão. Eu abri o Outlook e o Teams, um alerta vermelho lá falando que estava com instabilidade em toda a parte de Dynamics. Ele tentava criar proposta no Dynamics, não criava. Então, eu acredito que seja instabilidade. Não é uma mudança na plataforma, por quê? Assim, já devem ter passado por isso. A Microsoft, quando muda a plataforma, ela vai lançando, tem um método de lançamento deles ali que chama Canary, implantação via canário. Eu esqueci o termo técnico agora. Mas eles lançam ali para umas pessoas e lança para, sei lá, 200, 300 pessoas especificamente. Aí eles veem qual que é o uso dessa pessoa, se a pessoa está tendo dificuldade ou não, e isso vai alimentando o sistema. Todo o pipeline de lançamento da Microsoft, ele é automatizado. Tem uma pessoa que aprova, mas ele vai liberando um pouco, de pouco, até liberar para todo mundo. E vai coletando esses testes. Então não é uma liberação de uma coisa nova, porque se fosse uma liberação de coisa nova, já tinham percebido antes, já tinham reportado antes uma coisa tão ruim. Então deve ser mesmo instabilidade no servidor. Vitor, obrigado pela oportunidade de todos estar aqui. Nas próximas aulas eu estou aqui complementando, batendo, mas o show de outras pessoas. Obrigado mesmo pela oportunidade. Siga nas redes sociais ali. Eu tenho um projeto ali para começar a postar essa parte de roadmap de instabilidade. Então vamos ver se isso dá certo para começar a postar isso para vocês aí, todo mundo começar a seguir e ver o 365. Vitor, obrigado novamente pelo tempo. O Vitor, ele é o Superman, tá? Ou a gente fala que ele é mais. Ele parece mais um Lanterna Verde, mas ele que comanda tudo isso aqui desses heróis. E o meu objetivo, assim como das outras pessoas ali, é que vocês sejam os heróis ali das empresas de vocês. Exato. Eu queria falar rapidinho sobre a agenda do curso, coisa de 2 minutos, prometo ficar nesse espaço de tempo. A gente falou bastante sobre o Office, acho que as próximas 2 semanas ainda vamos estar falando um pouco sobre o Office. A ideia é gerar realmente esse conhecimento, difusão de conhecimento, como a gente está vendo as reações aí do pessoal. Tipo, tem tudo isso e a empresa não usa tudo isso. É essa a ideia. Por quê? Qual que é o papel do Citizen Developer dentro de uma organização? Apesar de você ter o conhecimento de como desenvolver aplicativos e automação, você precisa saber o que é que está disponível para você não querer criar um SharePoint do zero ou um Sway do zero. Saber que essas ferramentas existem para poder utilizar a hora que você estiver montando o seu aplicativo ou automação. Então, por isso que a gente está indo aqui a passos devagar, para alguns talvez, e conhecendo todas essas ferramentas. Na semana que vem, o parceiro aí do parceiro de escrita de livro aí do Gustavo vai estar apresentando. Ele vai falar mais da colaboração entre esses produtos do Office, talvez dar um pitacozinho aqui no copiloto e alguns exemplos práticos, né? Aí vai ser mais um hands-on. Daí a Thais Mafra ela vai estar falando mais a fundo sobre copiloto, inteligência artificial. E aí, a partir de junho, no caso 30 e 1º de junho, a gente vai mergulhar no Power Platform. E aí vocês vão ver aqui na agenda que é um mês, quase um mês e meio, só falando sobre Power Platform, tá? Aí vai ter bastante hands-on, construção de aplicativo, por aí vai. Parênteses que eu vou fazer aqui é o seguinte: vocês vão receber essa enxurrada de informação. Tem uma expressão em inglês que fala: você vai tentar beber água na mangueira de bombeiro. Então, é muita informação para consumir em pouco tempo, né? Então, vocês tentam filtrar essas informações e tenta aplicar no dia a dia do ambiente de trabalho. Por que isso? Porque é dessa forma que você vai maximizar o conteúdo que você está recebendo e aumentar a possibilidade de crescer na sua carreira. Ah, mas Vitor, a minha empresa não quer usar nada disso. Beleza, continua aprendendo, faz isso no ambiente de desenvolvimento, desenvolvedor, e vai adquirindo conhecimento. Se não funcionar na empresa que você está hoje, eu tenho certeza que vai funcionar numa outra empresa e vai abrir uma oportunidade para você, talvez, ir para outro lugar, entendeu? Tem um ditado que o pessoal fala muito, que é o seguinte: de cara, nossos sonhos não parecem impossíveis, depois improváveis, e com muita força de vontade eles vão se tornar inevitáveis.
Então, continua estudando, continua aplicando o conhecimento que vocês tiverem. Se não funcionar no seu ambiente de trabalho atual, vai funcionar em algum lugar, tá? Vai permitir com que você cresça, e outras oportunidades de trabalho, de carreira, elas cheguem para vocês aí, tá bom? Acho que o João levantou a mão. Para mim, tipo, tudo que eu tinha para falar eu já falei. Eu vou subir o link da comunidade no WhatsApp para gerar mais conversa aí entre as pessoas. Tem um disclaimer lá do que é que pode falar, do que é que pode compartilhar, e a gente vai meio que policiar isso para que não seja mais um grupo de WhatsApp que todo mundo compartilha tudo, algo direcionado para esse trabalho, tá bom, gente? João, não sei se você tem mais alguma pergunta ou se subiu a mão aí por engano. Para finalizar, o Vitor, o Azure e iTunes, eles não fazem parte do Power Platform, porque eu sou da área de TI, de infraestrutura, isso não tem ligação? Como é que é? O Azure, ele é a infraestrutura, assim dizendo, de todos esses serviços que a gente está falando. Ele funciona o que a gente chamaria de um backbone, né? Eu acho que você referenciou o iTunes, não o iTunes. Tem o iTunes da Apple e tem... Desculpa, iTunes. Isso, ele também é um serviço da Microsoft. Eu não sei se a gente vai falar sobre ele no conteúdo desse curso, mas faz parte da suíte de produtos também. Mas o Azure vai, né? O Azure, a gente talvez toque um pouco, mas dentro do conteúdo do Power Platform. Certo. Até para criar usuário, gestão de segurança e tudo mais. Menos isso. VMware, essas coisas. Exato. Maravilha, gente. Muito obrigado, Gustavo. Querido, muito obrigado aí pela dedicação, por esse tempo aí investido na comunidade. Obrigado a todos que participaram hoje, todos que estão nos assistindo aí on demand pelo YouTube. Tenta colar conosco aí na aula ao vivo, vai ser bem gratificante ter você junto, tá bom, pessoal? Bom final de semana para vocês, um grande abraço. Pessoal, siga o From Zero to Hero no Instagram, @From Zero to Hero lá, e depois siga a gente também, siga os professores aí, prestigia a gente, vai marcando, marca a gente pra gente compartilhar, vai ser legal fazer essa movimentação, a gente quer alcançar mais pessoas. Vão ter outras rodadas de Zero to Hero, vocês vão poder, a gente quer fazer, a gente quer expandir tudo isso. A gente precisa de alcance pra gente fazer e capacitar cada vez mais as pessoas aí no nosso Brasilzão. Valeu, Maravilha. fui. Gente, valeu, pessoal. Só que mandar mensagem amanhã ou e-mail, espera um pouco aí que acho que só vou responder na segunda, tá? Amanhã é meu aniversário, então eu vou tirar uma folga também, tá? Ô, louco, hein? Parabéns. 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 Parabéns aí. 25 parabéns. anos. Um abraço. Daqui a pouco eu chego na sua, Vitor. Eu fiz 15 ontem. Falou. Beleza. Valeu. Tchau. Falou, pessoal.